Fala pessoal, hoje nós vamos falar da nossa querida, maravilhosa, esplendorosa Magalu, né? Que não se ouve falar em outra empresa mais do que essa aqui. É queridinha da galera, tá na boca do povo e blá 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 e blá blá blá, né? Bom, eu como sou um cara que gosta de fazer análises muito frias, né? Não me deixo me levar muito pela emoção. O que eu falei? Cara, esse valuation da Magalu ele não faz muito sentido, né? Nunca fez muito sentido para mim. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou levar para a galera um cálculo aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma suposição de um cálculo valuation baseado em várias premissas ultra mega positivas que levariam a Magalu a valer o valor que ela está valendo hoje, né? O valor justo. É como se eu fizesse um caminho contrário, né? Tipo assim, o que eu tenho que ter para chegar aqui nesse valuation, né? Então eu peguei o valor final e fui criando os cenários. O valor final, o que é o valor final? O valuation dela atual hoje, né? Que é de aproximadamente 65 bilhões de reais. Então eu fui fazendo vários cenários, tipo uma simulação, né, para poder chegar no valor dela. Eu vou mostrar para vocês o quanto a Magalu precisa crescer para poder fazer sentido esse valuation dela, né? E aí vocês tirem suas próprias conclusões, tá? Agora, algumas coisas interessantes. O próprio Peter Lynch fala, né? Se está na boca do povo, se todo analista tem, se todo gestor tem na carteira, né? Todo mundo só fala dela, dificilmente vai ser pechincha, dificilmente, né? Porque o volume de compra, né, sofreu uma pressão tão grande nos últimos tempos que não sobra mais brecha, né, para nada, certo? Então, vamos colocar os pingos nos is. A gente não pode deixar de falar que a Magalu realmente está fazendo um excelente trabalho, né? O Fred pegou aí a Magalu numa situação de dando prejuízo em 2015, né? E através principalmente do e-commerce está conseguindo crescer bastante. Tá? As lojas físicas da Magalu têm um crescimento aí em torno de 10 a 15%, não é um crescimento tão expressivo, mas como vocês podem ver aqui no resultado de desempenho financeiro, né? 50%, ó, já praticamente 48%, ou seja, está quase meio a meio, né? Quase meio a meio. O e-commerce junto com as lojas físicas está praticamente meio a meio, 50% para cada, né? Sendo que o e-commerce apresenta um crescimento muito superior, 93%. E aí, no final das contas, como você tem o e-commerce crescendo muito e as lojas físicas nem tanto, você tem aí, no final das contas, um crescimento da receita bruta em torno de 30% no ano a ano. Nesse quarto trimestre de 2019, o crescimento foi ainda mais espetacular, né, 40%. Coloquei tudo isso no valuation, tá? Tudo isso. Não, como vocês sabem, né, essa característica é característico do varejo, né, ter margens pequenas. Se você for olhar a Amazon, tem margem pequena, né, margem líquida, por exemplo, em torno de 5%, né, mas nem por isso, né, deixa de ser um negócio ruim. O retorno sobre o capital investido, por exemplo, da Magalu, né, nesse quarto trimestre de 2019 foi 24%. Acho que foi o melhor, um dos melhores da história, né? E a Amazon também gera aí um retorno sobre capital investido mais ou menos nessa faixa aí, a Amazon, tá? Então a Magalu está conseguindo fazer realmente um bom trabalho. Vamos pegar aqui o site Fundamentos. Em termos de valuation, né, de análise relativa, ou seja, preço-lucro operacional, enterprise value EBITDA, né, todos esses múltiplos são altíssimos, né? Na Magalu você pode ver aqui o preço-lucro 70 e poucos, preço-lucro operacional 70 e poucos. Roberto, por que que o preço-lucro operacional está tão coladinho no preço-lucro? Era esse preço-lucro aqui era para estar muito maior, tá, pessoal? Era para estar na casa lá do 100, né? Então, pô, a empresa precisa estar crescendo assim absurdamente para estar sendo negociada. Eu já expliquei isso para vocês, né? Dificilmente uma empresa que está sendo negociada preço-lucro 100, né, vai ser um bom negócio. Tem que estar crescendo muito e de forma prolongada, né, esse crescimento para poder fazer sentido. Então, o que acontece aqui? Se vocês forem parar para analisar,
o EBIT tá igual o lucro líquido, tá até menor um pouquinho do que o lucro líquido, ó, dos últimos 12 meses. O que que acontece? Teve vários trimestres em 2019 que a Magalu teve créditos tributários, tá? De ICMS. Isso fez com que porque o que seria natural, né? Você tem o lucro bruto, depois você tem o desconto de juros, tal. A dívida da Magalu é muito pequena, então não tem muita despesa financeira. Inclusive tem a receita financeira, né? Inclusive que vem da do cartão da Magazine Luiza, essa coisa toda, né? Que faz, a pessoa faz compra parcelada pelo cartão, enfim. E aí, então, você chega no lucro líquido. É natural que o lucro líquido seja menor, em algumas situações até bem menor do que o lucro operacional, tá? É como o caso da JSL que eu mostrei para vocês, né, no último vídeo que eu fiz. Então, isso aqui, na verdade, esse lucro está inflado, né? Ele está inchado, ele não é realista, não é 921 milhões. Deveria ser menos que isso. Você pode observar aqui, ó, olha os últimos 3 meses que não teve nada de crédito tributário. Você pode ver que o lucro líquido foi metade ou menos da metade do lucro operacional. Ou seja, na realidade, se você for fazer uma análise do que aconteceu nos últimos 3 meses, você poderia carregar isso para o ano todo, né? O que aí deveria dar mais ou menos um lucro em torno de 400, 450 milhões de reais. Ou seja, nessa situação, esse preço-lucro aqui seria praticamente o dobro disso aqui, né? Ou seja, seria cento e tantos. Beleza, Roberto, eu já consigo compreender, né? Já vi que realmente os múltiplos, né? A avaliação relativa mostra que a Magalu estaria muito cara, né? Mas e o valuation pelo fluxo de caixa descontado? Vou mostrar para vocês também. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o quanto a Magalu cresceu nos últimos tempos, né? Ela teve um momento de estagnação aqui por causa depois que a gestão do Fred assumiu aqui mais ou menos, né? Você vê que deu um salto gigante, ó. Esse quarto trimestre ele é realmente fora de série também, porque é um trimestre, os últimos 3 meses do ano costumam ser bem melhores, né? Do que tem uma certa sazonalidade. Você pode ver que o quarto trimestre do 2018 também foi acima da média dos outros 3 trimestres, né? Então, mas o fato é que a Magalu conseguiu aí multiplicar por mais ou menos mais de 2 vezes, né? Mais de 2 vezes o faturamento em relação a 2016, por aí. O que daria aí cerca de uns 40% de crescimento ao ano, né? Por mais ou menos os últimos 2 anos, né? As margens, o lucro operacional, né? Também oscilando um pouco, porque, como eu já falei com vocês, é muito comprimido, né? As margens operacionais desse tipo de negócio. E, e aqui está o lucro também, você pode ver claramente o salto que deu no nível de lucro, né? Esse salto aqui, esse lucro líquido aqui grande, muito provavelmente é aquilo que eu falei com vocês, né? A questão do crédito tributário, né? Que jogou o lucro lá para cima, tá? Deixa eu ver aqui então. Vamos pegar os destaques aqui da Magalu, quarto trimestre, as vendas aumentaram 51%, né? Não foi esse o crescimento com os últimos 12 meses, né? O crescimento foi de 30%, foi mais tímido, né? Realmente o último trimestre foi espetacular da Magalu, tá? Crescimento de e-commerce muito forte também, marketplace, lucro bruto cresceu bem, e, e aqui está o resultado do quanto ela gerou olha a margem EBITDA como é que é, 6,2 a margem EBITDA, tá vendo como é comprimido? Olha a margem líquida, 2,9%, né? Fluxo de caixa das operações, 1,7 bi no quarto trimestre, ROIC de 24%, como eu já tinha falado antes, né? E no ano todo 21%. A posição de caixa da Magalu está muito boa, ainda mais que ela fez mais captação, fez follow-on, né?
captação no mercado, emitindo mais ações. E aqui você vê o resultado de 2019, tá? Crescimento aí, como eu falei mais ou menos, né, das lojas físicas, né? Foi de 18%, 8% nas mesmas lojas. Esse crescimento aqui, pessoal, só para vocês entenderem, crescimento de 18% das vendas das lojas físicas é o seguinte, é porque a Magalu cresceu o número de lojas, certo? Se ela cresceu, e ela cresceu muito o número de lojas físicas. Então, o que você tem que parar para pensar é o seguinte, qual é a eficiência como que eu calculo a eficiência dessa expansão, né? Então, por exemplo, se a Magalu, ela cresceu as lojas em 30%, por exemplo, o número de lojas, teoricamente, para se manter a eficiência daquilo ali, né, ou seja, a quantidade de vendas que uma mesma loja é capaz de fazer, ele teria que crescer também 30%, né? Mas é nítido que teve uma certa ineficiência aqui nas lojas. Então você está expandindo o número de lojas, só que a princípio parece que o faturamento por loja, né, não é que está caindo, mas não está seguindo na mesma proporção. Você está entendendo? Não está seguindo a mesma proporção. Então então se você pegar as lojas que ela já tinha antes da expansão e for fazer o quanto cresceu de um ano para o outro, essas lojas já existentes, o crescimento é de 8%. E o crescimento de 18%, ele já considera as novas lojas que foram lançadas, né? E aí a expansão total, né, das vendas, tá? Só para vocês entenderem. Então aqui chegamos na questão essas informações são importantes para o valuation, né? Você pode ver que o fluxo de caixa operacional de 2019 foi 1,5 bi, né? Só que do quarto trimestre foi 1,7 bi, ou seja, até o quarto trimestre, antes de começar o quarto trimestre, o fluxo de caixa operacional estava negativo em 0,2 bi, né? E aí veio o quarto trimestre, que foi um trimestre espetacular, e foi tão bom que gerou um fluxo de caixa operacional de 1,7 bi, né? Fazendo com que ficasse, no final das contas, fechasse o ano positivo em termos de fluxo de caixa operacional, né, em 1,5 bi. O que acontece? A Magalu, por ela estar fazendo muita aquisição, tá? Isso aqui não é um motivo de tanta preocupação, na verdade, porque se você for parar para pensar, a Magalu é uma empresa que está em plena expansão, né? Está fazendo muitos investimentos, muitas aquisições, né? Então, a partir do momento que ela aumenta o estoque dela, ela aumenta a necessidade de capital de giro, e como um dos itens, né, que impactam o fluxo de caixa operacional é a variação da necessidade de capital de giro, ou seja, eu tenho uma necessidade maior agora do que antes, isso aí impacta negativamente no fluxo de caixa operacional. Ele entra subtraindo, né, na conta. E, enfim, no final das contas, isso foi eu mostrei para vocês o JSL, lembra? Eu mostrei para vocês que a JSL também ela tem um potencial, ela está gerando fluxo de caixa operacional, mas ela tem um potencial de fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre muito maior do que está se mostrando agora nesses últimos trimestres, porque ela está investindo pesado no aumento de frota, tá? Então a Magalu é a mesma coisa. Isso aqui, os investimentos que ela vai fazer, depois vai ser transformado em mais fluxo de caixa operacional, mais forte ainda, né? Consequentemente gerando também depois mais fluxo de caixa livre, tá? Que é a nossa base para o cálculo valuation, tá? Aqui é a base de clientes, né? Ou dados do e-commerce e tal. Enfim, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas eu quero mostrar para vocês o que eu fiz, né? Então, ó, vou pegar um dado aqui embaixo que eu preciso. Você pode ver aqui, ó, fluxo de caixa 2019. Isso aqui é o que aconteceu durante o ano todo. Então, o fluxo de caixa operacional foi 1,5 bi e os investimentos 522. Se eu pegasse a aquisição também, eu teria aí
um fluxo de caixa de mais ou menos uns 600, pouco menos de 600 milhões de fluxo de caixa livre, né? Por quê? Eu tenho que pegar isso aqui, né? O que é o fluxo de caixa livre? Fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. No caso, o CAPEX, você tem aqui investimentos, né? E você tem aqui também uma aquisição. Uma aquisição é uma coisa esporádica, né? Então, o que eu fiz? Na minha premissa, eu simplesmente eliminei da conta, né, as aquisições, eu não subtraí aquisição, só peguei investimentos. Por quê? Você tem dois tipos de investimento. Um que é um investimento para manter a empresa, né? Como se fosse um investimento de manutenção da estrutura que já tem ali, né? Melhorias de processo e tal, né? E você tem um investimento de expansão, né? E você tem também as aquisições. Então eu só excluí a aquisição da conta. O investimento ele é necessário entrar porque se ela está expandindo, ela precisa fazer investimentos mais pesados. Não faria sentido eu não considerar os investimentos que ela está fazendo, sendo que nas minhas premissas eu estou colocando um crescimento forte. Ela precisa investir para crescer forte, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, 1 bilhão 501, diminuí dos investimentos, que dá aproximadamente 1 bilhão, né, de fluxo de caixa livre anual. Tá? E aí eu vim aqui para a conta, ó, Valuation Magalu. Essa planilhinha aqui, ela vai estar disponível somente para a galera da mentoria, o pessoal que faz a mentoria comigo, tá? Eles sabem, aqui eu calculei, ó, eles sabem calcular tudo, o pessoal da minha mentoria calcular o WACC, né? Que é o custo médio ponderado de capital, tá? Tem todas as premissas aqui, as continhas. Então vamos lá. Ela começa então, aqui está o fluxo de caixa, 1 bilhão. Aí qual é a premissa que eu coloquei? Olha, se liga no cenário, tá? Olha o cenário que eu fiz para poder chegar na conta de 65 bilhões de reais, que é o valuation da Magalu, beleza? Olha só. Peguei a fórmula, né, da Mudaran, né, que é o professor lá da Universidade de Nova York, é o pai do valuation, e eu supus que a Magalu vai ter três cenários, né? Três cenários não, três fases de crescimento, na verdade. Ela vai ter 3 anos, ó, 3 anos aqui de crescimento. Coloquei G1, tá vendo? Para representar a primeira fase, que é Growth One, né? 40% de crescimento em 3 anos consecutivos. Depois desses 3 anos, ela vai crescer mais 4 anos a 20%, ou seja, aqui eu já estou supondo que ela vai começar a dar uma desacelerada. A gente tem que lembrar, pessoal, que a Magalu ela já fatura 20 bilhões de reais, tá? 20 bilhões de reais. Então, ela já tem uma participação muito boa, ela já é uma das principais em termos de market share no setor de varejo. Então não é uma empresa que está vindo lá de baixo, pequenininha, que está crescendo e querendo chegar na primeira posição. Não, ela já está nas primeiras posições, tá? Então o que dificulta mais ainda a vida dela manter um crescimento ímpeto, né? Então aqui tem 4 anos, na segunda fase de crescimento, tem 4 anos a 20%. Hoje é mais ou menos o que a Amazon cresce, tá? A Amazon está crescendo em torno de 15 a 20% ao ano. E depois ela vai ter mais uma fase de crescimento, que é um crescimento mais ameno, que é 10% ao ano durante 5 anos. Tá? Ou seja, você no total que tem 12 anos da fase de crescimento, e aí depois que você chega na fase de perpetuidade, né? Que é a fase que a empresa já não... É a fase madura da empresa, digamos assim. Né? Então eu coloquei 12 anos de crescimento total para a Magalu. Não é pouca coisa, pessoal, é muita coisa. Coloquei 40% aqui, né, na primeira fase, sendo que na verdade ela não está crescendo 40%, ela cresceu 40% no quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2018. Tá? Por que eu estou considerando o crescimento mais comparado com a receita, do crescimento da receita, do que no lucro? Porque no lucro cagou tudo. Como teve um monte de crédito tributário, não sei o que, blá blá blá, na verdade, a companhia ela não tem condição de crescer isso tudo em termos de. Ela não teria condições de crescer tudo isso de lucro se não fosse os créditos tributários. Então,
pensa o seguinte, se uma empresa ela cresce 40% a receita e a margem dela é a mesma margem, ou seja, uma margem líquida em torno de 2,5%, que é a margem que costuma ser desse setor, né? Às vezes a Amazon apresenta uma margem líquida de 5%, mas nem todo resultado vem com 5% de margem, tá? Então você teria aí um crescimento também no lucro de 40%, se você supõe que a empresa manteve a margem líquida, certo? 40 lá em cima, 40 aqui embaixo, tá bom? Agora, se ela houver melhoria nas margens operacionais e de margem líquida e tal, aí sim, você só pode supor que as margens crescendo mais que a receita, você pode considerar então isso no valuation. Só que como eu sei que não é a realidade desse setor, que não vai conseguir esticar muita coisa, né? Então eu preferi ser, nesse caso aqui, mais realista. Esse aqui é o cenário mais realista, tá? Eu exagerei que talvez no crescimento. Eu não estou duvidando que a Magalu cresceu isso não, tá, pessoal? Não estou duvidando não. Só estou te mostrando o quanto que a empresa tem que crescer, né? E não é pouca coisa, não é muita coisa, para poder chegar no valuation atual, tá? Por que que os fluxos de caixa descontados estão tudo aqui igual aqui, ó, nessa terceira fase, tudo 2,085? Porque você tem um crescimento de 10% nessa última fase de crescimento aqui, 10% G3, ó, e ao mesmo tempo você tem um WACC, o desconto dos fluxos de caixa também é 10%, né? Por isso que vai passando os anos, ó, os fluxos de caixa vai aumentando, tá vendo? O fluxo de caixa ali vai aumentando, 4,47, 4,91, 5,4, 5,95, 6,5, só que o descontado ele continua o mesmo, né? Justamente por causa disso. É como se você tirasse e botasse, né, na conta, por causa do G é igual ao WACC, tudo bem? Então vamos lá. Então, na nossa perpetuidade, o fluxo de caixa da Magalu, o fluxo de caixa livre, já chega no patamar de 7,2, ou seja, hoje ela tem um fluxo de caixa livre de, né, como eu mostrei para vocês, de 1 bilhão, tá aqui, ó, ano 1 bilhão. Então, estou supondo que daqui a 13 anos ela vai gerar um fluxo de caixa livre de 7,2 bi, tá? Ou seja, 7 vezes maior, pessoal. Não é pouca coisa, 7 vezes maior, tá? E aí, então, o valuation terminal, né, ele seria de 151,20. Só que tem uma conta adicional, né? A fase terminal é essa segunda parte da formulinha aqui, ó, tá vendo? Então, quando você calcula só o valor terminal da empresa, você só pega essa parte de cima, a fórmula é só essa parte de cima do divisor, só essa parte de cima aqui. Mas como teve um monte de fluxo de caixa antes, né? Teve 12 anos de fluxo de caixa livre, que eu coloquei aqui no crescimento. Quando chega aqui, esse Nzinho aqui, ele é elevado a 13, porque se passou 13 anos, entendeu? Até você chegar na fase terminal, tá vendo? 1 mais WACC entre parênteses elevado a N. Você pode ver que então, o Nzinho tá aqui de 13 aqui, ó. Tá vendo? Elevado a 13, ó. Tá? E aí, então, 151 bi, né? Seria, o valuation terminal seria 151 bi, mais descontado, isso descontado trazido a valor presente, né? Dá 43 bi, certo? Ou seja, o valor terminal 43 bi, mais esse valuation 1, 2 e 3, que é o valuation da fase 1, fase 2, fase 3, dá toda a fase de crescimento dá 21 bi. Né? Ou você lembra que eu falei com você? Eu falei, pessoal, a empresa tem que crescer muito para poder fase de crescimento, né? Fazer diferença, muita diferença no valuation. Lembra como você é a Sanepar? A Sanepar, a fase de crescimento que eu coloquei 5 anos de crescimento, representava apenas menos de 20%, né? Representava menos de 20% do valuation total. Aqui eu coloquei uma fase gigante de crescimento, né? 12 anos de crescimento, e mesmo assim ainda representou o quê? Um terço, né? Um terço do valor está aqui e os outros 2 terços está no valor terminal, né? E aí o total vai dar 65, que é a soma do valor terminal descontado mais os valuation na fase de crescimento, né? 65 bilhões. Esse é o valuation atual da Magalu, né? Esse é o valor de mercado, né? Melhor dizendo.
Esse é o valor de mercado atual da Magalu, 65 bilhões de reais, entendeu? Então esse é o cenário, né, que a Magalu precisa mais ou menos, esse cenário aqui, óbvio que você pode ajustar, né, você pode ter mais fases aqui, mais anos aqui na primeira fase, menos anos na fase 2, menos anos na fase 3, enfim, você pode variar, você pode ter vários cenários que vai chegar nisso aqui, né, vários cenários, mas eu estou mostrando um dos cenários, né, só para vocês terem ideia do quanto a Magalu precisa crescer para dizer, tipo assim, ó, a Magalu nesse momento está sendo negociada a um valor justo com base nisso aqui, né? Ou seja, e olha que a Magalu caiu, né? Caiu bem, né? A Magalu chegou a valer aí na casa de quase 100 bilhões de reais, né? Então, você imagina, eu precisaria de um cenário ainda mais otimista do que isso aqui para poder chegar no valuation que ela estava antes da queda, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? E espero que vocês tenham compreendido aqui o valuation aqui. Estou à disposição para tirar dúvida e acho que eu consegui contribuir bastante para vocês conseguirem evoluir, né? Nessa questão do valuation. Para vocês verem, pessoal, como é importante vocês entenderem, né, minimamente. Você vê que eu não fiz nada, isso aqui não tem nada complexo, tá? Isso aqui não é tão complexo assim, né? Você pode fazer um cenáriozinho simples, sem querer inventar muita moda. Isso aqui eu inventei moda ainda porque eu queria chegar no valor exato lá que a Magalu estava valendo. E olha só, e outra coisa que eu levei nas coxas aqui foi o seguinte, ó, o WACC da Magalu, na verdade, né, era 13,05 aqui, ó, a conta aqui, o custo médio ponderado de capital, era 13,5, né? Então eu não usei 13, eu usei 10, ou seja, até isso eu precisei ajustar, né, no valuation para poder chegar nos 65 bilhões de reais, tá? Se eu colocasse 13 aqui, ó, interfere pra caramba no resultado final. Ela dá 36, ó, é muito menor, né, se eu jogasse 13 lá. Tá bom, pessoal? Então, só para finalizar, lembra que eu mostrei para vocês lá no vídeo que eu fiz qual é o real valor das empresas, né? Eu mostrei para vocês que as crises elas afetam durante algum tempo, né, 1, 2 anos que seja, o fluxo de caixa das empresas, só que não altera muito o valuation final, né? Você pode ver que eu lembro até que eu deletei os primeiros anos, eu deletei, se eu levasse isso aqui para zero, esse primeiro, segundo ano aqui, por exemplo, né, da Magalu, não ia fazer tanta diferença no resultado aqui, né? Mas o WACC, que é a taxa de desconto que você coloca, né, ela influencia muito. Então, por isso que um ambiente, um cenário de taxa de juros muito elevada, né, no Brasil, destrói tanto o valor das companhias, destrói tanto, porque uma coisa a gente está num cenário de Selic a 3,75, né? As empresas conseguem se financiar internamente a uma determinada taxa de juros. Outra coisa é a empresa conseguir se financiar a um Selic a 14,25, igual a gente atingiu em 2015, né? Então o WACC ele vai lá nas alturas num cenário desse, né? Porque o risco país estava alto, por exemplo, influencia no custo de capital próprio, né? O custo da dívida aumenta, né? Tem empresas que conseguem se financiar fora do país e ainda assim conseguem uma taxa mais interessante, né? Mas ela tem que tomar cuidado porque o custo dela vai estar em dólar, então ela tem que mexer com derivativos e tal para se proteger, né? Não é uma coisa tão trivial, digamos assim. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Um abraço. Valeu. Deixa eu finalizar o vídeo aqui.